Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui hoje para mais um vídeo, para mais uma leitura. O tema é essa pessoa que você pensou, pode ser qualquer âmbito da sua vida. O que essa pessoa vem para te trazer? Por que essa pessoa tá aí, né? Então a gente vem trazer esclarecimentos sobre essa pessoa que você pensou. Você vai escolher entre os 3 grupos, número 1, ou esta pedra, grupo 2, ou esta pedra, ou grupo 3, ou esta pedra aqui. Eu vou começar com o grupo 1, se você precisar você pausa para fazer a sua escolha. Separa um momento, né, que você tenha silêncio, calma, para você ouvir essa leitura. E é isso. Vamos lá, pessoal que escolheu o grupo 1. Vou deixar aqui. Vamos lá. O balão e o mantenedor, the sustainer, pessoa que sustenta. Vamos lá. É como se essa pessoa tivesse vindo para sua vida para que você conseguisse, é como se você tivesse num momento assim de dificuldade na vida, ou dificuldade de encontrar solução, saída para alguma questão, e você precisasse desse olhar de fora da situação. E é uma pessoa que vai te ajudar é como se te desse um apoio, sabe? Deixa eu dar um exemplo aqui que me veio. Por exemplo, você tá cuidando de alguém no hospital, só que você precisa ir para tua casa, tomar banho, precisa comer, para que você possa ficar mais ali, para que você continue cuidando dessa pessoa que você tá ajudando. Então é como se essa pessoa viesse, ficasse ali um tempo para você fazer o que você precisa, e aí essa pessoa te ajuda dessa maneira, vai te ajudando assim. É como se essa pessoa te ajudasse, como se você pudesse descansar um pouco. Tem uma coisa assim de você cuidar de você para você cuidar de outros. Como se fosse ter uma energia assim que vai fazer o que você precisa, que eu seguro as pontas aqui. Tem essa energia aqui. Vamos ver o que mais. Princesa de paus. De ouros, desculpa. Um 8 de ouros e uma princesa de copas. Galera, deixa eu só confirmar. Nossa, eu nunca lembro, esse tarô, é muito diferente. Então, eu nunca sei. Eu acho que essa carta é o cavaleiro, a rainha. Enfim, eu vou ler a energia que tá aqui e a gente não vai se importar com isso.
Tem uma coisa, assim, de você ser uma pessoa que consegue, que tem abundância, que consegue fazer o que precisa. Só que você precisa se afastar por um tempo. É como se fosse assim, para você conseguir manter isso que você precisa manter, você precisa se afastar para fazer algum tipo de aprimoramento, algum tipo de melhoramento. Por exemplo, um outro exemplo que me veio. Você tem uma clínica e para você dar um melhor atendimento para os seus pacientes, você precisa ir para um evento, você precisa ir para um curso alguns dias. E é como se você precisasse que alguém cuidasse dessa clínica enquanto você vai fazer essas coisas. E aí é como se tivesse essa pessoa que te ajuda, que te dá essa mão, ajuda as coisas continuarem a rodando enquanto você não tá lá. Sabe? Tem essa coisa aqui dessa pessoa que toma rédea, né, das coisas enquanto você não pode. Enfim, vamos lá. É como se você tivesse um pouco de medo de deixar, né, essa coisa que você tem sobre responsabilidade para trás por esse pouco de tempo, ainda que seja por esse pouco de tempo. E é como se essa conexão ela vem para te trazer coragem do tipo, olha, vai porque você precisa fazer, você precisa se cuidar. Olha só, você é como se estivesse subjugando essa necessidade de aprimorar, né, de se cuidar, de lapidar o que você já tem. Então você tá falando, não precisa, eu posso fazer isso depois, né? Mas não, aqui tá falando, olha, vai fazer porque você ainda não consegue ver a importância disso, né? De lapidar, de cuidar dessa coisa de melhorar, tem uma coisa assim de melhoramento. Você não entende ainda a necessidade desse melhoramento, mas vai atrás disso que você tem que fazer, porque enquanto você tá lá vai ficar tudo bem. Ó. Eu entendi, essa carta ela saiu invertida, mas é como se fosse assim, não é que você não confia nessa pessoa, né, com quem você tá deixando responsável para te ajudar. É que é como se essa pessoa, você sente que ela não tem firmeza, se, vamos dizer assim, se surgir algum tipo de problema, de situação, é como se você tem um pouco de receio de que, eu não sei se essa pessoa vai saber resolver isso, sabe? E aqui tá falando, olha, vai, porque essa pessoa vai ter a firmeza e a sabedoria que precisa para lidar com isso, tá? Faz o que você tem que fazer, essa pessoa realmente tá aqui para te dar apoio. Fé, coragem, força, vai que enquanto você tá fora vai ficar tudo bem. Vamos ver o conselho. Olha só isso, vá para a floresta. Tomós para lama, para mágica. Então é como tem uma coisa assim de você precisar se reconstruir. Tem uma energia assim, e olha que interessante, isso aqui parece, né, uma bola de argila que a gente consegue moldar as coisas. Como se você tivesse que sair para se reorganizar, para voltar com novidades, para ajudar mais do que você ajudaria se você tivesse ficado ali. Então tem essa coisa de essa pessoa estar aí para te ajudar a segurar as pontas, né, durante esse tempo que você vai precisar estar fora. E você pode confiar nessa pessoa. Vamos ver aqui o conselho final, ó. Deixe ir. Então aqui justamente tá falando, ó, let go, né? Deixa para trás e vai pro teu caminho, vai fazer o que você tem que fazer. Deixa tudo para trás, vai fazer o que tem que fazer. Fica o tempo que tiver que ficar, que enquanto você estiver fora vai dar tudo bem, tá? Enfim, minimamente essa aqui é uma leitura muito misteriosa, porque eu não entendo nada sobre o que eu estou falando, só que eu acho que deve ter ressoado, né, por aí, enfim. Mas a mensagem foi essa, tá bom, pessoal? Então eu espero que fiquem todos muito bem. E é isso. Beijinhos de poema, até logo.
Pessoal que escolheu grupo 2 ou esta pedra, vamos lá. A ilusão. Yau. Criança eterna. Tá. Então, essas pessoas, tá? Pode ser um grupo. Essa pessoa que vocês mentalizaram, tá? É como se essa pessoa se mostra como uma pessoa muito feliz, muito alegre, como quase se fosse uma criança mesmo, tá? Mas o que tá falando aqui? Isso é uma ilusão. Existe alguma ilusão no comportamento dessa pessoa. Vamos entender melhor. Olha, desapontamento, vitória. Então, 5 de copas, 6 de paus e 3 de paus, virtude. Tá. O que tá acontecendo? É como se você estivesse sentindo, você sente isso, que essa pessoa se mostra de um jeito, mas está escondendo alguma coisa. Essa pessoa pode ter sofrido algum desapontamento muito grande, mas está se fazendo de forte, tá? Só que você reconhece. Então aqui... Olha, eu diria que não é o porquê essa pessoa tá na sua vida, é que é o contrário. É porque você tá na vida dessa pessoa. Porque é como se fosse uma coisa assim de tentar ajudar essa pessoa nessa dificuldade, sabe? Ou pelo menos dar uma orientação. Do tipo, olha, percebi que você não tá bem. Você pode não sentir a vontade de falar sobre isso comigo, mas existem profissionais de saúde mental que estão aí para isso, né? Psicólogos, psicanalistas, tantos outros terapeutas. Então é como se fosse assim, busca alguém que pode te ouvir, que pode te ajudar. Não fica tentando mascarar, né? Porque essas coisas precisam ser resolvidas. Se elas não são resolvidas, elas vão voltar. Então vamos ver lá. Essa pessoa ela foi tentar viver alguma coisa, uma aventura e se lascou aqui. O barco estava furado, teve que voltar nadando. Então, é como se você tivesse identificado. Gente, olha isso, que essa pessoa tá tentando ser forte, né? Tentando se mostrar forte para essa situação. Só que assim, tem essa coisa de humildade, né? De virtude. De a gente precisa reconhecer os nossos fracassos, né? O que deu errado. E a gente não consegue muitas vezes, aqui é um 5 de copas. O 5 de copas, gente, ele fala... Não é assim de uma tristezinha leve. Não gostei, fico meio triste hoje, mas amanhã já passa, eu consigo ir levando melhor a vida, entendo que as coisas passam. Não. Um 5 de copas, ele é referente à carta do luto. Então, é uma coisa que uma pessoa botou muito, assim, energia emocional e, assim, foi uma perda mesmo para essa pessoa. Então, essas coisas, por isso que eu tô falando aqui do profissional de saúde mental. Na grande maioria das vezes a gente não consegue ajudar, né? Só que essa pessoa aqui precisa buscar ajuda, porque é o que eu falei, quando a gente não trata, em algum outro momento volta. Às vezes a gente demora um pouco para superar, supera, vai, mas volta. Então, é como se você fosse essa mão amiga que vem para essa pessoa dizer assim, olha, você não me disse nada, não precisa me dizer, percebi que você não tá bem e você precisa buscar ajuda, porque eu gosto muito de você, eu quero te ver bem. Se você me deixar, né, posso te ajudar a procurar um profissional de saúde mental,
Enfim, posso te ajudar com isso, se você não sabe como faz, posso te ajudar a ir atrás disso. Enfim, a gente tem muita informação hoje em dia, mas ainda tem gente que às vezes precisa de uma ajuda, né? Pra cuidar de si, né? Enfim, ainda que saibam os meios, os caminhos, às vezes precisam de apoio. Vamos lá ver um conselho? Olha lá, confie na sua sabedoria interior. Gente, o que eu tô falando, né? Você percebeu, é isso mesmo. Conselho final, navegação. Então, é isso, né? Vai atrás de ouvir a sua intuição e de ver além, tá? Do que essa pessoa tá mostrando. Se você sente que você deve ajudá-la, se ofereça, tá? Colocou um limite, ok, né? Mas fala o que você acha que você tem que dizer, e se é uma pessoa mais fechada, não toca mais no assunto, ponto final. Se é uma pessoa que se abrir para essa ajuda, que na verdade eu tô achando que vai, pelas cartas que tem aqui, você dá os conselhos que você entender que são necessários, tá bom? Então, pessoal que escolheu aqui essa tiragem, grupo 2, mensagem foi rapidinha, né? Mostramos os motivos do porquê você tá na vida dessa pessoa e não o contrário. Mas, assim, não escolho o que eu leio, eu escolho só os decks, olha lá. E é isso, gente. Espero que fiquem todos bem. Beijinhos de poema. Tchau, tchau. Pessoal que escolheu aqui o grupo 3, ou esta pedra, vamos lá. A nuvem. A caixa. Uau. Eu já sei dizer que vocês não estão entendendo nada dessa pessoa aqui, né? Pois é. Tem uma energia muito fechada, né? Tá, peraí. Bom, tem uma coisa, assim, que não tá clara, né? Sobre essa pessoa. Sabe o que parece? A caixa também fala das coisas que a gente vai colocando dentro da caixa, né? Os rótulos, as coisas que a gente vai tentando entender e a gente vai colocando dentro de categorias, né? Para entender o mundo. E aí, é como se você não conseguisse ver com clareza, identificar algumas questões sobre essa pessoa. E é como se sua cabeça estivesse fazendo assunções, né? Ela faz deduções. Ah, porque essa pessoa é assim, então é isso. Porque assim é aquilo. Mas é como se você estivesse tentando colocar dentro de caixas, dentro de rótulos. E tá tudo muito nebuloso sobre essa pessoa, tá? Vamos ver o que dá pra saber, né? Porque é isso. Olha só. Tá, as 2 de espadas, o diabo e o 3 de ouros. Trabalhos. Tá. É alguém que de alguma maneira vem para alguma associação com você. Então é alguém que vem fazer algum tipo de parceria e vem para ficar por algum tempo, a gente não sabe por quanto. E o que acontece, né? Eu não sei o que essa pessoa que suscitou em vocês, mas é como se vocês não estivessem querendo enxergar, como se fosse assim, dá pra ler essa situação e essa pessoa, mas o subconsciente aqui de vocês, o inconsciente de vocês, ele não tá querendo ver alguma coisa, tá?
Porque sabe quando às vezes a pessoa se parece muito com alguém do passado, ou essa situação se parece com algo que passou? E aí a mente ela vai fazendo essas deduções. Olha, mas é parecido, mas é isso e é aquilo, e aconteceu isso e tá acontecendo aquilo, e isso parece, então é isso que vai acontecer. E assim, uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso ego ele tá aqui para nos proteger de situações que podem causar sofrimento na gente. Então o ego ele quer paz. E o que que fala aqui? O seu ego ele tá projetando esse sistema de defesa do tipo, eu não quero nem saber, né? Eu quero paz, não quero olhar para isso. Ele vai fazendo essas associações, vai fazendo essas deduções e essa situação vai acabar assim, por causa de medos profundos, né? De enganações que você já sofreu no passado. Vamos entender melhor. Paz. Só que aí já tem uma coisa aqui que é interessante, né? Lembra que eu falei que é uma parceria que vem de alguma maneira para passar um tempo, a gente não sabe quanto. É uma coisa que vem para estabilidade mesmo, tá? Então o seu ego aqui, querendo ou não querendo ver, ele vai ter que ver. Então assim, se você no primeiro momento não conseguiu ver com tanta clareza, não conseguiu entender com tanta clareza qual que é a dessa pessoa aqui, você vai entender, tá? Vai ficar claro. E aos poucos, o seu ego vai entendendo, né? O que você estava vendo, você estava projetando de outras situações nessa pessoa e o que de fato é o que está ali. Tô falando que pode ser uma parceria que não é ruim, não. Pode ser de fato alguma coisa parecidíssima com o que já aconteceu no passado, tá? Mas não tô falando que seja, tá? Pode ser também algo que venha a ser muito bom. O que eu tô falando pra vocês é que é como se o ego de vocês estivesse colocando uma super de uma barreira já e não quer nem entender se é bom ou se é ruim. Entende? É isso que eu tô falando pra vocês. E com o passar do tempo, o seu ego vai passar a entender o que é que tem ali. Se é bom, se é ruim, né? Então, independente aqui do que é, o que que eu tô falando? Que se você não consegue ver com clareza nesse momento, você vai conseguir ver com clareza, tá bom? As coisas vão ficar claras, tá? Calma. Resourcefulness. Tá. E aí tem tanto uma coisa aqui quanto outra, que é... É isso. O teu ego ele pode estar olhando para essa situação do tipo, tá, essa pessoa vem para trazer estabilidade, mas não tem o tanto de recurso suficiente. Não tem o que eu espero que tenha, né? Ou tem demais. Ou você acha que essa pessoa não tem o tanto de recursos e na verdade tem. O que eu tô falando aqui é que você não tá enxergando essa situação com nem um pouquinho de clareza agora. Mas vai ver, tá? Então respirar fundo, vai dar tudo certo. Não se preocupe em entender isso agora. No momento certo vem tudo. Vamos lá. O Homem Verde. Abrace a sua ousadia, seu ser selvagem. Então aqui tá falando assim, olha, não se poupe, né, de ser quem você é. Essa situação vai se revelar independente aqui de qualquer coisa, você vai ver, vai entender. E não se poupe de ser você. O que importa aqui é você se fortalecer, você tá forte em expressividade, em se expressar, tá bem. Independente da confusão interna que essa pessoa aqui tá te causando, tá?
Vamos ver aqui, conselho final, sabedoria. E aqui tá falando pra mim que, de alguma maneira, você não tá reconhecendo os seus próprios potenciais, a sua própria sabedoria, como se você tivesse com medo de lidar com uma situação que vai dar errado, né? Vamos supor, uma situação que, vamos supor, minha mente tá fazendo, que é uma pessoa que não é legal, que tá tentando me enganar, tal. Só que você já passou por isso outras vezes e você sabe como lidar com isso. É como se você estivesse subestimando sua própria capacidade de lidar com essa situação. Então é tipo assim, olha, você já tem a maestria de lidar se for uma situação ruim. Então você não precisa ter medo, né? Você vai saber lidar com essa situação se não for algo bom para você. Então é como se fosse uma coisa assim de levar as coisas, não é menos a sério, de uma forma mais leve. Apesar do que pode estar intrínseco ou não, a gente não sabe, aqui de fato não me mostra se é alguém bom, ruim, se é legal, se não é. Me fala só que teu ego tá na defensiva máxima, que é como se tivesse tipo um gato oriçado, tipo, vaza daqui ou vai ter briga, né? E como se tivesse falando assim, olha, sabe, coleguinha, abaixa a bola, senta aí, calma, respira fundo. É só uma pessoa que atacou, pegou algum ponto fraco teu ali. E às vezes a pessoa nem fez nada, mas é como se eu tivesse com medo tão grande, né, do que essa pessoa pode causar em você, que você já pegou todas as coisas ok, vou pegar todas as minhas coisas e vou fugir, né? Não quero mais estar aqui nesse ambiente. Só que é como se tivesse uma coisa assim de algo que você também não pode deixar, né? Porque eu não sei, tem uma coisa assim de responsabilidade tua sobre você. Então tem uma coisa assim de tenha sabedoria para lidar com essa situação, né? Com o tempo da vida. Você você tem as manhas, entendeu? Não precisa se preocupar tanto assim, a vida vai mostrando se é bom, se não é, se afasta, se aproxima. Então, respira fundo. Só tem aquela coisa assim de você tem a sabedoria que você precisa para lidar com essa situação. Fim. Não esteja tanto na defensiva. Eu não tô falando para não estar na defensiva, estou dizendo não esteja tanto, tá? Na defensiva. É isso, tá bom? Então a galera aqui que escolheu o grupo 3, a mensagem aqui é essa. Espero que fiquem todos muitíssimo bem, que dê tudo certo, que vocês tenham clareza aqui nessa situação, tá bem? Então é isso, galera. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.